Na atividade de matemática hoje, realizaremos a página 12, frações equivalentes. Vamos observar as frações que a professora do 5º ano representou no quadro. Primeiro desenho está representado por 1/2, segundo desenho por 2/4 e o terceiro desenho 4/8. Vamos perceber, turminha, que por mais que tenha aumentado, a porção foi a mesma, metade de um inteiro. As frações 1/2, 2/4 e 4/8 são equivalentes, ou seja, representam a metade de um mesmo inteiro. Escrevemos assim, que 1/2 é igual a 2/4 e 1/2 é igual a 4/8. Por quê? Porque não saímos da metade, como podemos observar nas imagens do quadro. Agora, meus amores, acompanhe como podemos determinar frações equivalentes. A fração de 1/2. 1/2 é igual a 2/4. O porquê? Porque multiplicado por 2 em cima e embaixo dá 2/4, como podemos observar na imagem. E 1/2 é igual a 4/8, pois multiplicado por 2 dá 4/8. Então, turminha, a regra para descobrirmos uma fração equivalente a um número é multiplicar o numerador e o denominador com o mesmo número. Próxima página, página 13. Agora, observe como calcular frações equivalentes à fração 2/3. 2/3 é igual a 6/9. Observe que as frações 2/3 e 6/9 representam a mesma parte de um inteiro. Turminha, é só observar lá na imagem. Vocês viram? Não saiu da mesma proporção. E quando multiplicamos o numerador e o denominador da fração 2/3 por um mesmo número, diferente de zero, obtemos a fração equivalente a ela. Não esquecendo, turminha, que temos que multiplicar pelo mesmo número. Não pode ser por número diferente. Tem que ser o mesmo número no numerador e no denominador. Como observamos ali, foi multiplicado por 3, vezes 3 em cima e vezes 3 embaixo. Vamos determinar as frações equivalentes à fração 10/15. Podemos observar que 10/15 é igual a 2/3. A fração 10/15 e 2/3 representam a mesma parte de um inteiro. E quando dividimos o numerador e o denominador da fração 10/15 por o mesmo número, diferente de zero, obtemos a fração equivalente a ela. Então, podemos dizer que 10/15 dividido por 5 em cima e embaixo é igual a 2/3. Turminha, para determinarmos as frações equivalentes de uma fração dada, multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número, diferente de zero. Lembrando que o numerador sempre fica em cima e o denominador sempre fica embaixo, ok? Vamos para a página 15 realizar os exercícios. Número 1. Se na primeira rodada do jogo, o descobridor de frações equivalentes à fração escolhida pelo professor for 1/3, faça o que se pede a seguir. Letra A. Represente a fração colorida a figura a seguir. A imagem, turminha, é de um inteiro dividido por 3 com uma parte só pintada. Essa fração é 1/3. Letra B. Observe a figura que 2 alunos do 5º ano colocaram sobre a mesa para representar as frações equivalentes a 1/3. Camila colocou uma imagem dividida em 2 e colocou 1/6 em uma e 1/6 na outra. Bernardo fez diferente. Ele colocou uma imagem dividida em 3, 1/6 em cada parte. Lembrando que na hora de copiar essa fração, o número de baixo não soma, somente o número de cima.
Primeira bolinha, escreva as frações que cada um deles representou. É só somar. Se Camila colocou 1/6 mais 1/6, fica total de 2/6. O mesmo que acontece com Bernardo. Ele colocou 3 partes de 1/6, então vai ficar 3/6, pois lembrando que a parte de baixo não mexe, não soma. Segunda bolinha, quem representou a fração equivalente a 1/3 e por quê? Nessa atividade, meus amores, vocês têm que ver se Camila ou Bernardo que colocou a fração correta. Para isso, vocês vão pegar 1/3 e multiplicar por 2. Lembrando que tem que ser multiplicado por 2 em cima e embaixo. Turminha, agora na número 2, pinte a figura a seguir para representar duas frações equivalentes. Sabemos que na primeira fração, o denominador, que é a parte de baixo, vai ser 4. E na segunda imagem, vai ser 12. Qual o número que multiplicado em cima e embaixo vai dar a resposta certa? Na primeira imagem, se eu pintar um quadradinho, vai ficar 1/4. Se eu multiplicar 1/4 por 2 em cima e 2 embaixo, vai dar 12 embaixo? Vamos lá? 2 vezes 4, 8. Então, não dá. Vamos tentar com 3? 3 vezes 4, 12. Então, já sabemos que a multiplicação vai ser por 3 para descobrirmos o número equivalente. Vamos para a próxima página, página 16. Terceiro exercício. Observe as frações representadas nas figuras a seguir. Podemos observar que uma das imagens está dividida por 4 e tem uma parte só pintada. Então, qual é a fração que representa essa imagem? 4 são as partes divididas. A parte divididas é embaixo, é o denominador. E as partes pintadas de uma fração é em cima, o numerador. O mesmo com a figura do lado. Quantas partes estão divididas e quantas estão pintadas? Na letra A, represente essa fração. Letra B, essas frações são equivalentes e por quê? Para sabermos se elas são equivalentes, vamos fazer a multiplicação. O mesmo número tem que ser multiplicado em cima e embaixo. Se já sabemos que em cima da segunda fração é 4, 1 vezes 4 é 4. Já sabemos que vamos multiplicar a primeira fração de 1/4 por 4. Multiplicar 4 em cima e 4 embaixo. Se a multiplicação, de 4 der 4/16, sim, essa fração é uma fração equivalente. Gente, lembre que uma fração equivalente nada mais é que um número que vai ser aumentado, mas continuará usando a mesma parte de um inteiro. Atividade número 4. Escreva as frações equivalentes representadas em cada item. Vocês vão colocar o primeiro desenho, a fração do primeiro desenho, igual à fração do segundo desenho. Então, na letra A fica 2/3 igual a 4/6. O mesmo vocês vão fazer com a B, com a letra C e com a letra D. Turminha, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me chamar, que estarei aqui para tirar a dúvida de vocês. Um beijinho e até a próxima aula de matemática.